seja o saque desaparecido de um assalto que aconteceu há muito tempo, pinturas que sumiram ou artefatos estranhos que desafiam a crença. A história tem muitos eventos inexplicáveis que ainda aguardam explicação. Historiadores estão constantemente tentando resolver esses mistérios e, com o tempo, talvez finalmente consigam encerrar alguns desses casos. Praticamente todo mundo no mundo sofre de algum tipo de fobia, seja ela considerada um medo racional ou não. É fácil compreender o medo de altura ou de lugares fechados, mas certas fobias parecem ilógicas. Por exemplo, milhares de pessoas sofrem do medo de manteiga de amendoim grudando no céu da boca. Não se trata só de não gostar. Essas pessoas têm um medo clinicamente diagnosticável que transforma suas vidas. Algumas pessoas conseguem comer pequenas quantidades de manteiga de amendoim, mas na maioria das vezes elas evitam chegar perto disso. Um medo bem moderno é chamado de nomofobia, o medo de perceber de repente que seu celular sumiu. Também inclui um medo extremo de seu celular ficar sem bateria ou de não ter sinal. Embora esse medo possa ser justificado em situações de emergência, acredita-se que ele afete principalmente pessoas viciadas em seus celulares. Elas se preocupam em perder eventos ou não conseguir contato com alguém. Depois existe a optofobia, que é o medo de abrir os olhos. Isso é frequentemente citado junto à agorafobia, o medo de espaços abertos, pois quem sofre disso geralmente prefere ficar em casa ou em quartos escuros. Alguns podem achar essas fobias ridículas, mas elas são reais. Assim como o medo chamado radiofobia. O medo da radiação ionizante tem causado dificuldades na vida de muitas pessoas desde o desastre de Chernobyl. Um grande problema para quem tem radiofobia é que a radiação é invisível, então nunca sabem se estão em perigo. Isso frequentemente faz com que eles assumam o pior, e isso começa a afetar suas rotinas diárias e, eventualmente, suas vidas como um todo. Um exemplo disso foi registrado em um jornal médico depois que uma criança visitou um hospital e precisou fazer radiografias após quebrar a perna. Depois disso, ele foi devolvido à mãe, mas ela não conseguia tocar o filho, pois sofria de radiofobia e acreditava que ele havia se tornado radioativo pelo raio-x. O médico que havia feito o raio-x explicou que assim que a máquina era desligada, qualquer radiação presente se dissipava quase imediatamente. E não havia perigo para o filho dela. Muitas pessoas afetadas pela fobia não se preocupam tanto com a radiação em si, mas sim com os efeitos que ela pode causar. Sabe-se que a radiação pode causar câncer em pessoas expostas. Quem sofre desse medo teme já ter recebido alta dose de radiação e acha que é só questão de tempo até notar sintomas de câncer. Algumas pessoas têm crises dessa fobia ao ouvir sobre acidentes em usinas nucleares ou discussões sobre armas nucleares. Para outros, isso se torna permanente e muitas vezes debilitante. Muitos casos foram relatados após o desastre de Chernobyl e depois do acidente na usina nuclear de Fukushima, no Japão, em 2011. Especialistas dizem que esses medos costumam vir da superestimação dos perigos da radiação. Mas esse fato não torna o medo menos real, por mais irracional que possa parecer para o resto de nós. A gente imagina que quando criminosos estão planejando um assalto ousado, eles levam em conta todos os cenários possíveis para conseguirem escapar do crime. Mas em um caso que aconteceu em 2017, durante um assalto realizado em Berlim, Alemanha, os ladrões deixaram pistas e foram presos, mas o produto do roubo nunca foi recuperado. No dia 27 de março daquele ano, Ahmed e Vassam Renmo, que eram primos, contaram com a ajuda de um segurança chamado Denis Dagis, um amigo de longa data que trabalhava como segurança no Museu Bode. Ele estava trabalhando no museu há apenas um mês, quando o trio decidiu realizar um assalto ousado. Eles quebraram uma das janelas do prédio para entrar, e uma vez lá dentro, usaram um skate e um carrinho de mão para roubar uma moeda comemorativa de ouro de 100 quilos, conhecida como Big Maple Leaf.
A moeda foi cunhada em 2007 para celebrar o 30º aniversário da série anual de moedas de ouro Maple Leaf do Canadá e foi colocada em exibição no museu. Ela foi avaliada em cerca de 43 milhões de dólares e, de alguma forma, os 3 criminosos conseguiram retirá-la do prédio antes de fugir. No entanto, quando as imagens das câmeras de segurança da área foram verificadas, os 3 homens foram vistos caminhando pelo mesmo trajeto na noite anterior, vestidos com roupas pretas. Após serem detidos, verificaram o telefone de Wasson e acharam pesquisas sobre derreter grandes quantidades de ouro. Quando revistaram o carro de fuga, os investigadores encontraram partículas de ouro, levando-os a crer que a moeda foi derretida e pedaços podem ter sido vendidos. Na revista ao apartamento de Wasson, a polícia achou uma jaqueta rara da Armani que ele usava nas imagens de segurança da noite anterior ao assalto. Isso, junto com o vidro da janela quebrada, que foi encontrado em um par de luvas, foi a última pista necessária para selar o destino dos ladrões? No julgamento, foi revelado que Dennis começou a gastar grandes quantias de dinheiro após o roubo. Ele comprou carros e joias caras, o que seus colegas de roubo provavelmente não aprovaram. Ele foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão, além de uma multa de 108 mil dólares. Quanto aos 2 primos, cada um recebeu uma sentença de 4 anos e meio de prisão e terá que devolver o valor da moeda, 43 milhões de dólares. Mas essa moeda nunca foi encontrada. Durante as operações de limpeza em Chernobyl, um dos principais desafios foi lidar com toneladas de material radioativo espalhadas pela área. Esses objetos eram incrivelmente perigosos e ainda hoje poderiam levar alguém a perder a vida se entrassem em contato com eles. Os uniformes dos primeiros socorristas, em geral bombeiros, foram deixados no porão do hospital de Pripyat. Esses itens continuarão lá por muitos anos, pois ainda estão altamente irradiados. Mas não muito longe da usina, existe uma área ainda mais perigosa, que vai permanecer intocada pelo que se prevê por milhares de anos. Quando Pripyat foi evacuada, os moradores tiveram que sair sem a maioria de seus pertences, inclusive veículos. Esses carros, caminhões, ônibus e vans ficaram irradiados e inseguros, mas não podiam ser simplesmente deixados ali. Por isso, foi tomada a decisão de movê-los para o que hoje é conhecido como o cemitério de veículos, que fica nos arredores da cidade. Embora esses veículos sejam certamente perigosos, aqueles que foram usados durante as operações de resgate e limpeza são ainda mais perigosos. Eles foram levados à usina e expostos a enormes quantidades de radiação. Isso incluía caminhões de bombeiros, ambulâncias, tanques e veículos comuns dirigidos por pessoas que haviam sido ordenadas a avaliar a situação na usina. Mas, no final das contas, ficou claro que esses veículos precisavam ser removidos da área e colocados em algum lugar onde não representassem perigo para ninguém. Se deixados sem controle, isso causaria ainda mais contaminação. Por isso, um plano drástico foi colocado em prática. Todos esses veículos foram levados para um campo em Burikivka, cerca de 11 quilômetros da usina, onde foram estacionados. Nunca mais foram vistos. Antes do desastre, a vila abrigava pouco mais de 220 pessoas, mas todas foram obrigadas a evacuar. Agora ela nem aparece mais no registro de assentamentos, como se nunca tivesse existido. Antes dos veículos serem levados, cerca de 30 valas foram cavadas no campo e grande parte do material radioativo foi jogada nelas e coberta de terra. Os veículos foram levados ao campo e lá ficaram por anos. O local continua sendo uma atração turística popular, apesar de os veículos terem sido removidos e ainda estar situado na zona de exclusão. John Dillinger sempre será um dos criminosos mais famosos e astutos da história americana. Ele se meteu em encrenca, muitas vezes desde cedo, enquanto crescia em Mooresville, Indiana, e acabou abandonando a escola. Quando adulto, ele entrou na Marinha dos Estados Unidos da América, mas desertou após poucos meses de serviço. Em 1924, ele tentou assaltar uma mercearia em Mooresville, mas foi pego, preso e então condenado a vários anos de prisão. Ele saiu em condicional em 1933,
Após aprender sobre assaltos a bancos com colegas de cela, ele e mais 4 homens começaram a roubar bancos em Ohio e Indiana. Eles assaltaram 5 bancos em 4 meses, sempre bem vestidos, segundo testemunhas. Mais tarde, naquele mesmo ano, ele foi preso novamente, mas 5 homens conseguiram libertá-lo de sua cela após tirarem a vida de um xerife local. Eles continuaram os assaltos em Wisconsin e Indiana, mas foram capturados em Tucson, Arizona. Dillinger foi enviado à prisão de Crown Point, Indiana, considerada a prova de fugas. Lá, ele usou uma lâmina e madeira para fazer uma arma falsa, depois escurecida com graxa de sapato. Com a arma falsa, ele saiu da prisão e dizem que cantava enquanto fugia. Depois, roubou o carro do xerife e foi para Chicago. Ele virou um dos fugitivos mais procurados pelo FBI, mas continuou assaltando bancos com seus comparsas. Depois de alguns momentos de perigo, ele fez uma cirurgia plástica para mudar sua aparência. De volta a Chicago, ele e a namorada fizeram amizade com Anna Sage, dona de um bordel. Ela, com o FBI e a polícia de Indiana, armou uma armadilha. Os 3 foram assistir a uma exibição do filme Manhattan Melodrama no Biograph Theater. E quando eles saíram, o FBI estava esperando do lado de fora. Ele tentou fugir, mas houve uma troca de tiros e sua vida chegou ao fim, encerrando sua longa onda de crimes. Alguns acham que ele fugiu e outro homem foi morto por engano, mas suas digitais confirmaram que era mesmo Dillinger. Mas um mistério sobre Dillinger segue sem solução. Segundo uma lenda, após um tiroteio com o FBI em 1934, Dillinger fugiu, levando uma mala com $20 mil. Na época, ele e cúmplices se escondiam no Little Bohemia Lodge, Wisconsin. E ao conseguir sair do tiroteio, ele viajou para o norte do alojamento, onde enterrou a mala, ainda com o dinheiro dentro. Dizem que ele não se recuperou e faleceu 3 meses depois. E desde então, caçadores de tesouros têm procurado pelo local da mala. Algumas pessoas também acreditam que o saque de um desses roubos está enterrado em algum lugar na fazenda Pierre Pont. Alguns acreditam que o tesouro foi achado e nunca relatado, enquanto outros dizem que está enterrado na floresta à espera de ser descoberto. Muitos que conhecem o incidente de Chernobyl se surpreendem ao saber que o desastre de 1986 não foi o primeiro acidente na usina. Mas isso foi confirmado por documentos da KGB, que foram desclassificados após terem sido mantidos em segredo por décadas. Os documentos divulgados são de bem antes do desastre, alguns de 1970, totalizando 190 registros disponíveis ao público. Alguns dos detalhes que vieram à tona agora são, no mínimo, surpreendentes. Agora sabemos que oficiais da KGB e da RSS na Ucrânia foram encarregados de manter a segurança da usina de Chernobyl. Mas aparentemente eles tinham outras coisas em mente. Eles estavam muito mais interessados em capturar representantes da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, assim como agentes alemães e chineses. Na época, acreditava-se que cada um desses grupos havia elaborado um plano para destruir a usina de Chernobyl, embora nenhuma evidência tenha sido encontrada para apoiar isso. Mas não deixaram de cumprir seus deveres. Eles também inspecionavam todos os materiais enviados à usina, especialmente os usados na construção. Segundo os documentos, eles encontraram problemas recorrentes com esses materiais e relataram as deficiências. Os que estavam no poder em Kiev tentaram corrigir isso. Porém, os superiores em Moscou decidiram simplesmente ignorar essas questões. O resultado era previsível, mas nada foi feito. Como resultado, a usina sofreu até 8 acidentes diferentes entre 1971 e 1981, alguns dos quais devido a erro de operação. Mas a maioria desses acidentes foi causada por materiais de construção inferiores. Em 1984, 2 anos antes do acidente desastroso, a KGB fez o possível para tornar suas preocupações conhecidas e relatou que a usina de Chernobyl era um acidente prestes a acontecer. Detectaram problemas no núcleo do reator. Mais uma vez, não foram levados a sério e seus alertas foram ignorados. A usina era administrada em um ambiente focado em produzir resultados em vez de seguir os procedimentos corretos.
Como resultado, muitos operadores ignoraram o que aprenderam no treinamento para produzir resultados considerados impressionantes. Como exemplo, um operador da usina decidiu pescar alguns peixes em um lago próximo, que era conhecido por ser irradiado. Ele vendeu os peixes para moradores da região. Isso foi incrivelmente irresponsável e a KGB relatou isso a Moscou, mas eles foram ignorados. Nos dias seguintes à explosão, membros da KGB que estavam presentes relataram que o acidente havia sido encenado como uma tentativa de distrair os cidadãos da União Soviética dos muitos outros problemas que eles estavam enfrentando. As alegações foram investigadas e consideradas infundadas. O governo concluiu que o derretimento foi causado por erros do operador. Em vez de investigar mais a fundo a possibilidade de que tenha sido causado por materiais de construção inferiores, é irônico que muito ouro, ainda não descoberto supostamente, esteja nas montanhas supersticiosas do Arizona. A lenda da mina de ouro do holandês perdido começou na década de 1870, quando um garimpeiro chamado Jacob Waltz fez uma revelação surpreendente. Waltz era um minerador experiente e, segundo conhecidos, tinha grande conhecimento de geologia. Ele chegou ao Arizona na década de 1860, depois do que começou a procurar veios de ouro nas montanhas. Na década de 1870, dizem que ele achou um grande veio que o teria deixado muito rico. Mas ele manteve a localização do ouro em segredo absoluto. Uma versão afirma que ele uma vez vendeu ouro no valor de $250 mil para a Casa da Moeda dos Estados Unidos. Alguns historiadores dizem que isso foi feito por outro homem, enquanto outros acham a história fictícia. De qualquer forma, foi relatado que Waltz era frequentemente visto em Phoenix com alforjes cheios de ouro, que ele tirou de sua mina particular. As pessoas perguntavam onde ele havia encontrado, mas ele sempre permanecia evasivo e dava direções falsas para uma mina. Como era de se esperar, muitas pessoas tentaram segui-lo até a mina, sempre que ele saía para buscar mais uma carga. Mas, experiente no mato, ele despistava facilmente as pessoas antes de voltar à sua mina pelas montanhas. Por já conhecer bem o caminho, ele sabia como despistar qualquer perseguidor. Waltz acabou comprando uma propriedade perto de Phoenix e, quando estava na casa dos 80 anos, decidiu que a mina deveria ser escondida. Segundo relatos, ele foi à mina uma última vez e cavou um buraco de quase 2 metros perto da entrada. Depois, ele tapou o buraco com 2 troncos de ironwood e os cobriu com terra e pedras. Ele afirmou que a entrada da mina estava tão bem escondida que alguém poderia passar andando ou dirigindo bem por cima dela sem nunca perceber isso. Eles estavam prestes a obter riquezas incalculáveis. Em 1891, a propriedade de Waltz foi devastada por uma enchente e, como resultado, ele adoeceu de pneumonia. Apesar dos esforços de uma enfermeira, ele faleceu e levou o segredo da localização da mina para o túmulo. Antes de seu falecimento, ele disse que pelo menos $20 milhões em ouro ficaram na mina, mas deu uma pista sobre onde está. Ele afirmou que, da entrada, podia ver a trilha militar, mas acrescentou que a mina não podia ser vista daquela trilha. Ele acrescentou que o caminho até a mina não é direto e que há algum tipo de truque para encontrar a entrada. Outras pistas sugerem que ela fica em um cânion ao norte, que ele via a agulha de Weaver da mina e havia uma parede de rocha em algum ponto do caminho certo. Muitos acreditam que essas pistas foram propositalmente enganosas, pois Waltz nunca quis que a mina fosse encontrada. Após o ocorrido, os moradores logo perceberam que nenhum evento tão grandioso já tinha acontecido em nosso planeta. Planos tiveram que ser formulados rapidamente e, em muitos casos, ninguém sabia se seriam eficazes, já que nunca antes haviam sido necessárias medidas desse tipo. Devido à gravidade da situação, muitas pessoas começaram a buscar respostas na Bíblia e uma descoberta surpreendente foi feita. O nome Chernobyl é composto por 2 palavras, Shemi, que significa preto, e Bil, que em inglês quer dizer erva ou talo. Há uma abundância de uma planta chamada erva preta, ou absinto preto, na região. Esse nome gerou alvoroço entre teólogos e conhecedores da Bíblia, pois o absinto é citado nas profecias do livro.
O trecho citado está em Apocalipse 8, 10 a 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela, ardendo como tocha, caiu do céu. Cerca de 1/3 dos rios e fontes de água. O nome da estrela é Absinto. 1/3 das águas ficou amargo e muitos morreram por isso. No 25º aniversário do desastre, ergueram uma estátua na antiga cidade de Chernobyl. Ela apresenta uma figura chamada Terceiro Anjo, que foi colocada na entrada do complexo memorial Estrela de Absinto de Chernobyl, com uma trombeta erguida até os lábios, como se estivesse se preparando para sinalizar um desastre iminente. Se esse nome foi escolhido propositalmente para se alinhar com a profecia, continua desconhecido. Mas isso fez com que muitas pessoas começassem a temer o que acreditam ser o fim do mundo se aproximando. Eles também apontaram que a profecia menciona uma estrela que queima como uma tocha, o que eles equiparam à queima do núcleo do reator, que a princípio parecia ter sido contido, mas de repente piorou. Eles notam que o lençol freático perto da usina está próximo da superfície e que o rio Dnieper, nas proximidades, é o maior sistema de água superficial da Europa. Após o desastre, temia-se que o reator queimasse até o lençol freático. Se isso ocorresse, toda a água ficaria radioativa e imprópria para consumo, deixando milhões sem água potável. Quando a União Soviética começou a implementar a energia nuclear, acreditava que isso ajudaria a reverter a economia estagnada, e as usinas nucleares eram chamadas de estrelas brilhantes em toda a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Algumas pessoas acreditam que isso se deve ao fato de que a reação nuclear dentro do núcleo é semelhante à que ocorre dentro de uma estrela. Além disso, quando o núcleo explodiu, estima-se que tenha queimado a cerca de 8.400 graus Fahrenheit, não muito menos do que a temperatura da nossa estrela mais próxima, o Sol. Dizem que um tesouro era transportado no navio San Miguel em 1715 e pode ser um dos maiores tesouros perdidos. Ele aguarda ser descoberto perto da ilha Emília, na costa da Flórida. No dia 31 de julho, o galeão espanhol estava a caminho de Havana, Cuba, com destino à Espanha, junto com a frota de outras 11 embarcações, conhecida como a Frota dos 715. Logo no início da viagem, enfrentaram uma grande tempestade que afundou 11 navios. O San Miguel também ficou gravemente danificado e, de acordo com um relato, foi visto pela última vez navegando em direção ao norte, passando por Santo Agostinho. Mas notou-se que ele já não tinha mastro, ficando à mercê do mar e dos elementos. Cerca de 900 marinheiros morreram na tempestade, com muitos navios afundando. Ao mesmo tempo, acredita-se que a área possua muitos tesouros. Por isso, agora é chamada Costa do Tesouro. Testemunhas afirmam que ninguém sobreviveu no San Miguel. Por isso, ele navegava sem tripulação. Registros mostram que o San Miguel era o navio de registro da frota, autorizado a transportar cargas valiosas. Sugeriu-se que ele transportava o dote da rainha, muito ouro, prata, pedras preciosas, especiarias e tabaco. Nem preciso dizer que a perspectiva de encontrar o tesouro atraiu muitos caçadores de fortuna para a costa, na esperança de que consigam recuperá-lo. Apesar dos esforços dos caçadores humanos ao longo dos séculos, ninguém o localizou, embora se acredite que algumas expedições chegaram perto. Em 2007, um grupo de mergulhadores encontrou um canhão no fundo do mar que se acredita ter pertencido ao San Miguel quando a descoberta foi relatada. Milhares se interessaram pelo tesouro, avaliado em milhões de dólares. Desde então, muitos viajaram para a área esperando enriquecer, mas buscar o tesouro é mais difícil do que parece. O fundo do mar na região é difícil de atravessar e, como não se sabe exatamente onde a embarcação afundou, a área de busca é enorme. Em 1975, 22 moedas de ouro foram achadas perto da Ilha Amélia e mais 11 nas redondezas. Essas partes do tesouro foram achadas após tempestades atingirem a costa, provavelmente levantando as moedas da areia onde estavam.
Um homem, porém, encontrou 15 moedas enquanto caminhava na praia da ilha pequena Talbot, em 1989, sem muito esforço. Mais tarde, naquele mesmo ano, outras 28 moedas foram encontradas na mesma praia, e ao longo dos anos, pequenos pedaços. Muitos já sonharam em achar um grande tesouro desconhecido que mudaria suas vidas para sempre. Mas a maioria de nós sabe que isso não passa de uma fantasia. Mas existem milhares de caçadores de tesouros profissionais ao redor do mundo que procuram por tesouros lendários que foram perdidos ou escondidos tão bem que nunca foram encontrados. Um desses tesouros era conhecido como o Tesouro de Yanganate e tem sido alvo de muitos debates, já que algumas pessoas duvidam até mesmo de sua existência. O mistério do tesouro teve início na década de 1530, quando o imperador Inca Atahualpa e seu irmão Huáscar travavam uma guerra civil. O conquistador espanhol Francisco Pizarro aproveitou a oportunidade e em 1532 invadiu o Império Inca, prendendo Atahualpa e Cajamarca. O imperador, desesperado para se libertar, negociou com seu captor, oferecendo grandes riquezas em ouro inca, em troca de sua libertação. Após o acordo e a libertação do imperador, ele ordenou ao general Rumen Yahweh que coletasse ouro de todo o Império Inca. Ele conseguiu reunir até 750 toneladas de ouro e enviou uma mensagem a Pizarro de que o tesouro seria entregue a ele em breve. Pizarro suspeitou que era um plano para resgatar Atahualpa e antes de receber o ouro, mandou executar o imperador. Sem que Pizarro soubesse, o ouro era verdadeiro e o acordo não era mais opção. Rumen Yahweh queria ter certeza de que o ouro não chegaria às mãos de Pizarro, então decidiu escondê-lo dele. Ele viajou para o norte do Equador, atualmente conhecido como Yanganates, onde o ouro foi escondido. Rumen Yahweh acabou sendo feito prisioneiro pelo mito de Pizarro. Mesmo tratado com crueldade, ele recusou-se a revelar onde estava o tesouro. Ele acabou falecendo sem jamais revelar a localização. Naquela época, a área era completamente desabitada, e hoje pouquíssimas pessoas ousam se aventurar por lá, já que o terreno na montanha é conhecido por ser extremamente difícil de atravessar. A área fica na divisa da Avenida dos Vulcões e é conhecida por receber uma quantidade enorme de chuva todos os anos. Além disso, é comum estar coberta por névoa densa, que pode levar aventureiros a cair em fendas, rios ou pântanos. Ainda assim, alguns caçadores de tesouros consideram irresistível a chance de encontrar 750 toneladas de ouro. Todos os anos, muitos viajam às montanhas esperando encontrá-lo. Dizem que pelo menos 3 pessoas sabiam a localização exata do tesouro. Décadas depois, quando José Valverde se casou com uma mulher de Latacunga, o pai da mulher revelou a localização do ouro para ele como presente de casamento. Valverde viveu como um homem muito rico e antes de morrer escreveu um guia chamado Rota de Valverde. O guia foi entregue ao rei da Espanha, que então enviou uma expedição para as montanhas para recuperá-lo. Mas ele não pôde ser localizado e um homem perdeu a vida nos pântanos. Não há registros de novas tentativas de recuperar o ouro. Mas, em 1850, o botânico Richard Spruce se deparou com a história do tesouro escondido enquanto conduzia pesquisas sobre tratamentos para a malária no Equador. 3 décadas depois, o caçador de tesouros Bart Blake afirmou ter encontrado o tesouro, que, segundo ele, tinha estátuas de ouro de animais, humanos e flores. Ele queria voltar para pegar o tesouro, mas sumiu misteriosamente a caminho de Nova York e nunca mais apareceu. Por mais improvável que pareça, a zona de exclusão de Chernobyl virou atração turística para quem ousou se aventurar ali. No entanto, muitas áreas ainda permanecem proibidas e os visitantes devem ser acompanhados por um guia o tempo todo. Aqueles que visitaram a área descrevem a atmosfera como assustadora e quase fantasmagórica, principalmente porque Pripyat e as áreas ao redor permaneceram vazias por décadas. Mas não é só o silêncio e o vazio que contribuíram para as lendas mais sombrias de Chernobyl. Várias pessoas relataram ver coisas estranhas ao longo dos anos.
Um caso famoso envolve uma criatura chamada Pássaro Negro de Chernobyl. Trabalhadores da usina avistaram essa criatura alada gigantesca poucos dias antes da explosão na usina acontecer. Eles a descreveram como sendo preta, com olhos vermelhos brilhantes e corpo de humano. Muitas pessoas que ouviram sobre isso especularam que poderia ser o Homem-Mariposa, uma criatura semelhante que já foi vista ao redor do mundo pouco antes de desastres como desabamentos de pontes e grandes terremotos acontecerem. Trabalhadores disseram que ela media ao menos 6 metros de envergadura. Nos dias seguintes, foram atormentados por pesadelos e ligações ameaçadoras de desconhecidos. Eles disseram que, antes do desastre, os sonhos e ligações aumentaram, mas sumiram após a explosão do reator. Em um incidente igualmente assustador em 1997, o cientista nuclear da Universidade de Buffalo, Andrei Karsakov, foi a Chernobyl para fazer medições. Mas o que encontrou lá o deixou perplexo e apavorado. Naquela manhã ele queria chegar cedo à usina e por volta das 7h30 dirigiu-se ao prédio do reator. Ele tinha acabado de começar a fazer algumas medições quando, para sua surpresa, ouviu alguém pedindo ajuda, pois um incêndio havia começado e eles estavam lutando para contê-lo. Os chamados eram quase inaudíveis, mas ele os ouviu e correu para buscar ajuda. Ele contou o que ouviu para quem o deixou entrar, mas foi informado por elas. Ele foi o primeiro a entrar ali em mais de 3 anos. Que não havia fogo e que ninguém mais poderia estar na área naquele momento. Além disso, quem quiser entrar na área deve usar a impressão da palma como senha. Se alguém entrasse sem permissão, o alarme dispararia. Esse estranho evento nunca foi explicado. Leda e o Cisne é um poema de William Butler Yeats que narra um famoso mito grego. O conto retrata o deus Zeus, que se transformou em um cisne para se aproximar de uma mulher humana chamada Leda. No final do conto, Leda dá à luz Helena, filha de Zeus, que é lembrada pela queda de Troia e por causar indiretamente a morte do rei Agamenon. Ela serviu de inspiração para muitos artistas ao longo dos séculos, incluindo Michelangelo, mas a representação dele do poema está no centro de um mistério ainda não resolvido. O duque de Ferrara, Afonso I, aproveitou uma visita a Roma em 1512 para observar Michelangelo trabalhando no teto da Capela Sistina. Ele ficou cativado pelo que viu e, segundo relatos, isso o marcou profundamente. Em 1527, o imperador Carlos V invadiu Roma e o Papa Clemente VII se refugiou no Castelo de Santo Ângelo para evitar ser capturado. Ou pior, 2 anos depois, o Papa ajudou Clemente VII a recuperar a cidade. Depois disso, Michelangelo recebeu o título de governador-geral e procurador das fortificações de Florença. Isso queria dizer que ele teria que fortificar a cidade. Mas ele tinha muito pouco conhecimento sobre o assunto, então foi enviado para Ferrara, onde aprendeu sobre fortificação e defesa com Alfonso I. Quando sua tarefa foi concluída, Michelangelo se preparou para partir, mas antes de sua partida, Alfonso encomendou uma pintura a ele, e o artista prontamente concordou. Ao retornar a Florença, ele passou a trabalhar nas defesas da cidade e em uma nova pintura, Leda e o Cisne. Sabemos que isso é verdade graças a uma gravura feita por Cornelis Bosch, que é um mestre da arte por mérito próprio. Curiosamente, a gravura mostra Leda na mesma pose de outra obra de Michelangelo chamada Noite. Sem surpresa, ele trabalhava nessas 2 peças simultaneamente. Dizem que ele usou um modelo para os desenhos iniciais da pintura e que, na verdade, era um homem. Antonio Mini, cujos traços depois foram feminilizados, prática comum entre artistas da época. A pintura foi concluída em 1530, mas Alfonso enviou um mensageiro que disse ao artista que o duque queria ver a obra antes de aceitá-la e pagar o preço combinado. Isso, compreensivelmente, irritou Michelangelo e a situação piorou ainda mais com o comentário do mensageiro de que a pintura era apenas uma coisinha, algo sem importância. Assim, Michelangelo dispensou o mensageiro e cancelou o acordo com Alfonso, que provavelmente nunca viu a obra. Nesse momento, Antonio Mini já trabalhava como aprendiz de Michelangelo e recebeu a tarefa de cuidar da pintura.
Foi sugerido que a pintura foi realmente dada a ele, já que ele tinha 2 irmãs que ainda não haviam se casado. E se Minnie vendesse a pintura, o dinheiro que ele recebesse traria um alívio muito necessário para sua situação financeira. Minnie deixou Florença com a pintura em mãos em 1531 e partiu para a França. A partir daqui, os detalhes sobre o destino da pintura permanecem um tanto obscuros. Uma versão dos acontecimentos diz que o rei da França comprou a obra de Minnie e ela estava sendo mantida no palácio de Fontainebleau. Mas isso nunca foi confirmado e o destino da pintura ainda é desconhecido. Foram feitos esforços para restaurar uma cópia da obra, que foi criada por Rosso Fiorentino e que ainda está na National Gallery até hoje. Historiadores tentaram rastreá-la ao longo dos anos, mas sem sucesso, pois ninguém sabe exatamente quando ela foi perdida. E sua localização segue como um dos maiores mistérios da arte. Consequências imediatas do desastre de Chernobyl, muitas só percebidas anos depois. Eles especularam sobre o aumento nos diagnósticos de câncer, pessoas sofrendo de doença por radiação e os efeitos que isso teria em áreas próximas, como a cidade de Pripyat. Sabia-se que países distantes seriam afetados de alguma forma, mas os moradores da cidade de Novosibkov, na Rússia, devem ter pensado que estavam seguros, já que a cidade fica a mais de 160 quilômetros do local da explosão. Poucos dias após o acidente, muitos moradores de Novosibkov estavam ensaiando para o desfile do Dia do Trabalho sob céu nublado. De repente, começou a chover forte e os participantes correram para se abrigar. Parecia uma chuva forte como qualquer outra, mas eles não poderiam imaginar que essa tempestade era muito mais perigosa. No dia seguinte, Sergei Sizov, professor de uma faculdade de formação de professores, dava palestra sobre detecção e resposta a ataques nucleares ou químicos inimigos. Pode parecer estranho hoje, mas na época todos na União Soviética precisavam aprender isso. Para aprenderem a fazer isso, seus alunos precisavam ser ensinados a ler. Um contador Geiger de nível militar que mede a radiação ionizante na atmosfera. Sizov esperava ligar o aparelho e receber leituras normais de radiação de fundo, mas ele não poderia estar mais enganado. Para sua surpresa, o contador atingiu níveis que ele só conhecia de livros sobre ataques nucleares, e ele logo percebeu que algo estava errado. Ele procurou a sede local de proteção civil para relatar sua descoberta, mas não acreditaram, dizendo que essas leituras eram impossíveis. Naquela época, Novosibkov era uma cidade antiquada, habitada principalmente por agricultores que viviam em casas de madeira e dependiam da terra. Eles não teriam ideia de que o reator nuclear de Chernobyl havia sido exposto. Não apenas pela distância de 160 quilômetros, mas também porque o governo soviético ainda não admitira nada. Novosibkov e a região ao redor abrigam cerca de 20 mil pessoas e foi constatado que toda a área havia sido afetada por até 5 microsieverts por hora, embora esse número tenha diminuído para 2 microsieverts desde então. No entanto, qualquer leitura acima de 0,6 microsieverts por hora torna uma área imprópria para essa habitação humana. Estima-se que áreas como esta seguirão inabitáveis até pelo menos 2176. Os moradores de Novosibkov foram pegos pela chuva naquele dia e não poderiam saber que estavam sendo encharcados por água radioativa. E embora houvesse pouquíssimos efeitos imediatos, sinais preocupantes começariam a surgir anos depois. Crianças nasceram com anomalias estranhas, como orelhas subdesenvolvidas, pelas quais precisaram passar por várias cirurgias. Na época, cerca de 1000 pessoas viviam lá. Mas todos tiveram que ser evacuados após o desastre, e toda a cidade foi demolida para garantir que ninguém tentasse voltar para suas casas. Inicialmente, foi decidido que Novosibkov também seria evacuada, e seus 40 mil moradores foram informados disso. O plano foi cancelado após protestos de pessoas que se recusaram a sair de suas casas. O nome Fabergé é sinônimo de qualidade e riqueza quando se trata de design. Quem tem uma joia da casa de joias Fabergé, fundada por Piotr Carlo Fabergé, sabe disso. É muito procurado e provavelmente vale muito dinheiro.
Entre algumas das peças mais proeminentes, já criadas por Fabergé, estão os famosos ovos de Páscoa, cravejados de joias, que datam do final do século XIX. Tzares russos, como Alexandre III, frequentemente os davam de presente. Um dos ovos mais valiosos dele, que continha uma galinha de ouro sentada sobre palha dourada, foi dado de presente à sua esposa em 1885. Também possui uma réplica de diamante da coroa imperial e um pingente de rubi. Quando sua esposa o recebeu, dizem que ficou muito encantada. Assim, Fabergé tornou-se ourives oficial do Cusar por nomeação especial. Todo ano, ele era contratado para criar mais ovos temáticos, com joias. Cada um continha uma surpresa única, e ao longo do tempo, o Czar colecionou 52 ovos, equivalendo a uma fortuna. Mas esse tesouro logo foi saqueado quando os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaram o controle da Rússia em 1917 na Revolução de Outubro. Logo, o ouro, joias e outros tesouros do Czar foram apreendidos e guardados na armaria do Kremlin. Felizmente, Lina não quis destruir ou derreter esses itens. Mas em 1927, Iosif Stalin decidiu vender os tesouros, já que precisava de fundos. Os itens foram vendidos individualmente e adquiridos por colecionadores do mundo todo. Com o tempo, o tesouro foi espalhado e a localização dos ovos Fabergé ficou por um tempo em mistério. Enquanto alguns ovos decoravam casas de colecionadores ricos, outros eram vendidos em casas de penhores por uma fração do valor real. Um homem dos Estados Unidos ficou rico quando revelou que o ovo que ele havia comprado por $14 mil, na verdade valia $33 milhões. E ele revelou que havia esbarrado nele em uma pequena loja de esquina. Incrivelmente, ele planejava desmontar o ovo para sucata, mas acabou sendo usado como decoração no balcão da cozinha. Mas antes de se desfazer dele, ele notou uma inscrição no relógio dentro do ovo e descobriu que valia muito mais do que ele havia pago. Cada ovo foi rastreado e devolvido ao lugar certo, mas 6 ainda estão desaparecidos. Rastrear os ovos é ainda mais difícil, porque várias reproduções de alta qualidade foram feitas ao longo dos anos. E em várias ocasiões, as pessoas ficaram desapontadas ao descobrir que pagaram milhares de dólares por um ovo que era praticamente sem valor. Entre aqueles que ainda não foram recuperados estão a galinha com pingente de safira, o querubim com carruagem, o ovo necessaire, o ovo malva, o ovo real dinamarquês e o ovo comemorativo, Alexandre III de 1909. A busca por esses ovos continua e espera-se que, com o tempo, os restantes sejam encontrados, a menos que já tenham sido destruídos ou desmontados. Logo após o desastre de Chernobyl, os cientistas perceberam que o reator não poderia permanecer no estado em que estava. E a decisão foi tomada, eventualmente, de cobri-lo com uma estrutura construída de concreto e aço. Essa estrutura recebeu o nome de sarcófago, e não há dúvidas de que ajudou a conter a propagação da radiação. Mas como foi construída às pressas, ela apresentava muitas falhas, e com o tempo a água começou a infiltrar, fazendo com que o escudo começasse a corroer. Temia-se que ela desabasse, gerando mais detritos irradiados perigosos na usina. Decidiu-se então desmontá-la com cuidado. O sarcófago inicial foi construído por nada menos que 60 mil pessoas, que tinham a tarefa de garantir que as 220 toneladas de material radioativo no local fossem devidamente cobertas. Mais de 14 milhões de pés cúbicos de concreto foram usados em sua construção, junto com 16 milhões de libras de aço. Depois de instalado, foram feitos furos na lateral do escudo para que o núcleo pudesse ser observado do lado de fora. Os filtros instalados nos furos protegeram os observadores da radiação. Mas isso sempre seria uma medida de segurança temporária. A construção da estrutura começou 2 meses após o desastre e levou 7 meses para ser concluída. Infelizmente, os trabalhadores responsáveis pela instalação do escudo negligenciaram o fechamento das juntas e aberturas no teto. E foram nessas áreas que a água começou a infiltrar. Na instalação,
31 pessoas receberam doses letais de radiação e morreram. 2 anos depois, o governo soviético revelou que o sarcófago foi projetado para durar apenas cerca de 20 anos e que uma estrutura secundária precisaria ser instalada em seu lugar. Em 1991, com o fim da União Soviética, o governo ucraniano realizou uma competição internacional para escolher o melhor projeto para a nova estrutura. Em 2004, anunciaram que um projeto de designers britânicos seria usado desde então. Ele continha um arco deslizante que podia ser movido para o lugar com o mínimo de esforço. Isso evitaria que trabalhadores fossem expostos à radiação desnecessária, e tanto a estrutura antiga quanto o reator ficariam totalmente cobertos. 2 grupos de construção franceses, conhecidos coletivamente como Novarca, ganharam o contrato para construir a cobertura, que foi chamada de Nova Estrutura de Confinamento Seguro. Ela foi construída a quase 300 metros do reator após o envio das peças da Itália. Ao ser concluída, pesava cerca de 32 mil toneladas. Enquanto isso acontecia, foi descoberto que o teto do sarcófago original estava prestes a desabar e andaimes foram adicionados para mantê-lo no lugar. Em 2014, a estrutura da nova cobertura foi instalada e iniciou-se a construção do restante. E o projeto foi concluído em 2016 e foi instalado em novembro daquele ano. No norte de Israel, há um lago chamado Mar da Galileia ou Lago Tiberíades. Esse lago é citado na Bíblia, especialmente quando Jesus reuniu seus primeiros discípulos. Quando ele andou sobre as águas, quando alimentou 5.000 pessoas com apenas 2 pães e 5 peixes, e quando acalmou a tempestade no lago. Este evento é tema de uma pintura do famoso Rembrandt van Rijn, chamada A Tempestade no Mar da Galileia. Pintada em 1633, é a única paisagem marítima conhecida que ele fez, tornando-a muito valiosa. Ela mostra um pequeno barco de madeira em perigo durante uma tempestade no lago, com as velas rasgadas. Comparado às ondas enormes que enfrenta, ele parece quase insignificante. Os 14 marinheiros do barco aparecem rezando, desesperados para chegar à terra ou serem resgatados, embora isso pareça improvável. Por isso, seus rostos mostram desespero diante de uma condenação quase certa. Alguns dos marinheiros são vistos tentando desesperadamente conduzir o barco sem sucesso, enquanto outros tentam acordar Jesus, que está dormindo perto do leme. 4 homens tentam recolocar as velas em ordem, mas o vento uivante torna a tarefa impossível. Acredita-se que um dos marinheiros que aparece segurando uma corda deveria representar o próprio artista, embora isso nunca tenha sido comprovado de forma definitiva. É, sem dúvida, uma das maiores obras de Rembrandt, mas também é o tema de um grande mistério. Em 1990, o Museu Isabella Stewart Gardner foi alvo de um ousado roubo enquanto a pintura estava exposta. 18 de março daquele ano, 2 homens disfarçados de policiais roubaram 13 pinturas avaliadas em cerca de 500 milhões de dólares do prédio. Eles conseguiram entrar no museu dizendo ao segurança de plantão que ele estava prestes a ser preso devido a um mandado de prisão em aberto. Na confusão que se seguiu, ele foi algemado e quando um segundo segurança foi investigar, também foi algemado. Eles perceberam que estavam ali para roubar o museu e foram para a sala holandesa. Felizmente, quando tentaram roubar o autorretrato de Rembrandt, perceberam que era pesado e difícil de carregar, então decidiram deixá-lo para trás. As outras pinturas foram rapidamente cortadas de suas molduras antes da fuga e nunca foram recuperadas. Durante a investigação, o FBI ofereceu uma recompensa de 5 milhões de dólares para quem fornecesse informações que levassem à recuperação das pinturas. Mas ainda estão desaparecidas. Segundo reportagens de maio de 1986, após o desastre de Chernobyl, não só Pripyat e cidades próximas foram afetadas, mas também partes da Europa registraram níveis elevados de radiação.
Apenas uma semana após a explosão, todos os países da Europa continental já haviam relatado níveis elevados de radiação. A Península Ibérica estava preparada para leituras semelhantes, mas acabou não sendo afetada. Desde então, o mundo inteiro ficou em suspense. Um desastre como esse nunca havia ocorrido em nossa história antes e havia muita incerteza sobre quantos países seriam afetados. O primeiro sinal de problema veio de medições na Suécia, a mais de 1.500 quilômetros da usina, enquanto o governo soviético tentava manter o desastre em segredo do mundo. Quando a verdade finalmente foi revelada, os cientistas começaram a monitorar o vento sobre Kiev e descobriram que ele estava mudando constantemente, não apenas de direção, mas também de intensidade. Isso tornou impossível estimar imediatamente a quantidade de radiação que estava se espalhando pela Europa e causou muita incerteza. A Polônia e a Escandinávia foram afetadas por um vento sudoeste que soprou após a explosão, mas logo mudou para um vento leste. E, como resultado, leituras mais altas de radiação foram então relatadas na Grécia, no sudoeste da Alemanha e no que era a Iugoslávia na época. A França relatou que havia observado um aumento na radioatividade atmosférica, enquanto a Holanda decidiu arquivar seus planos de migrar para a energia nuclear depois que leituras acima do normal foram descobertas lá. Polônia, Alemanha Oriental e Suécia também começaram a ficar preocupadas. Em algumas regiões, os fazendeiros foram orientados a manter o gado em casa nas primeiras semanas, temendo os efeitos da radiação liberada. Os moradores foram orientados a não beber água da chuva coletada e a evitar comer cogumelos silvestres e vegetais, já que ainda não se sabia o quanto eles tinham sido afetados. A Polônia foi o país do leste europeu mais afetado. Com o pânico se espalhando, moradores compraram iodo e alimentos não contaminados. O iodo ajuda a prevenir a contaminação por radiação. Na Alemanha Ocidental, o governo alertou para o uso moderado de comprimidos de iodo, pois o pânico levou muitos ao consumo excessivo e intoxicação. O governo começou a limitar o fornecimento de leite fresco das áreas mais afetadas do país. Como os efeitos da radiação eram desconhecidos, essas áreas incluíam Baviera, Hesse e outras. Em Berlim Ocidental, relatou-se que os comprimidos de iodo acabaram, pois as pessoas correram para garantir o suprimento. Em Bucareste, cidadãos foram alertados a garantir que a água potável estivesse segura antes de beber. As pessoas em Belgrado foram orientadas a ficar em casa, se possível, ou passar o mínimo de tempo ao ar livre. A Romênia relatou aumentos acentuados nos níveis de radiação na atmosfera. Enquanto em Luxemburgo, Bélgica e nos Países Baixos, os cidadãos foram orientados a garantir que seus vegetais fossem devidamente lavados antes de serem consumidos. As pessoas na Itália foram proibidas de comprar ou vender folhas de salada, e muitas das importações vindas da Europa foram imediatamente banidas. Quando arqueólogos encontram um mistério, costuma ser rápido para estudiosos, especialistas e historiadores identificarem o uso ou o criador daquele item. Mas isso não se aplica a um objeto estranho achado em Norfolk, Inglaterra, em 2024. Um dos aspectos mais estranhos desse objeto é o seu tamanho. Ele tem só 20 centímetros de diâmetro e 10 de altura, o que facilitaria ser ignorado numa escavação. Felizmente, isso não ocorreu. Ele é decorado com uma representação artística de um cavalo e, de acordo com aqueles que o inspecionaram, foi feito por alguém com habilidades superiores. Trabalhar com metal, especialmente prata, era difícil devido aos desenhos intrincados que a adornavam. Mas os historiadores ficaram sem saber para que ele servia. Foi sugerido que é uma peça de joalheria, mas ela não contém fechos ou ganchos que normalmente são encontrados nesses itens. Foi descrito como se parecendo com uma pequena tampinha de garrafa amassada, embora só coubesse na ponta do dedo de uma pessoa. Uma historiadora afirmou que ficou surpresa com o nível de detalhe usado para criar um objeto que aparentemente não tinha utilidade. Ela descreveu o trabalho nele como semelhante ao cuidado tomado por alguém que estava produzindo uma Bíblia ou uma joia destinada à realeza.
Ela também sugeriu que o artesão responsável por criar o artefato provavelmente era habilidoso em outras áreas também. Eles podem ter trabalhado em textos e documentos importantes adornados com um líquido dourado de ouro em pó misturado a mercúrio. Ela chegou a essa conclusão após analisar os padrões nas laterais dos artefatos, que eram muito semelhantes aos manuscritos iluminados criados na mesma época. Após realizar pesquisas adicionais, os especialistas conseguiram datar o item do século VIII ou início do século IX. Por causa das decorações, acredita-se que teve significado religioso, mas isso ainda é especulação. Se realmente for uma joia, ela teria pertencido a alguém de importância. Objetos de prata e ouro eram usados apenas por pessoas no poder ou ricas devido ao seu status na comunidade. Outro aspecto intrigante é como o objeto poderia ter sido preso a uma corrente, roupa ou a um objeto maior. Ele não tem fechos, ganchos nem argolas para passar corrente. Desde sua descoberta, várias sugestões foram feitas, mas o propósito segue desconhecido. Quando ficou evidente que algo estava errado na usina nuclear de Chernobyl no dia do desastre, os funcionários que estavam trabalhando na época foram orientados a fazer leituras com o dosímetro para determinar quanta radiação estava sendo liberada na atmosfera ao redor. As leituras iniciais retornaram como 36 Ronkin. Descobriu-se que esses dosímetros atingiam o valor máximo nesse número, tornando as leituras rapidamente não confiáveis. Mais tarde, seria descoberto que a leitura real estava mais próxima de 20.000 röntgens por hora, o que é uma quantidade quase inimaginável. Quem é exposto a 500 Ronkins certamente morre, como mostram os muitos casos de falecimento, enquanto lutavam desesperados para retomar o controle da usina, o que se revelou um esforço fútil. Grandes quantidades de material radioativo foram lançadas da usina devido à explosão. Mais de 400 vezes a quantidade de material liberado pelas bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki juntas. Além disso, a explosão de Chernobyl continha isótopos radioativos de vida mais longa, como Césio-137 e Iodo-131, que são responsáveis pela contaminação de longo prazo e pelos problemas de saúde nas áreas ao redor. Esses foram apenas 2 de mais de 100 elementos radioativos que foram liberados na atmosfera naquele dia. Felizmente, a maioria desses elementos tem vida curta e, por isso, eram menos perigosos. Como comparação, a explosão em Hiroshima afetou uma área de cerca de 13 quilômetros a partir do centro do local onde a bomba atômica foi lançada, enquanto a explosão de Chernobyl afetou uma área de cerca de 16.000 quilômetros de diâmetro ao redor da usina. Quanto aos efeitos biológicos que essa liberação de radiação causou, que são medidos em sieverts por hora, os números são alarmantes. Nas proximidades imediatas do núcleo do reator, foram liberados 300 sieverts por hora. A exposição corporal a apenas 8 sieverts por hora. 37 vezes menos já é fatal para humanos. Em poucas semanas, a pilha de destroços que caiu na área da bomba de circulação liberou até 100 sieverts por hora e, próximo aos eletrólitos, foram liberados entre 500 e 100 sieverts por hora. Logo após a explosão, estima-se que áreas de Pripyat tenham registrado até 300 sieverts por hora. Como os moradores da cidade só foram evacuados dias depois, muitas pessoas perderam a vida. Um estudo realizado em 2009 descobriu que as torres de resfriamento da usina ainda liberavam até 15 microsieverts por hora em seu interior, enquanto a parte de trás das torres era mais radioativa, liberando mais de 12 microsieverts por hora. As próprias estradas ao redor do reator, 4 a unidade que esteve envolvida no derretimento, ainda apresentam leituras de 26 microsieverts por hora. Um dos objetos mais perigosos, ainda presentes na floresta de Chernobyl, é a garra de metal usada nas operações de limpeza. Ela ainda é extremamente radioativa e foi constatado que libera cerca de 336 microsieverts por hora décadas após o ocorrido. Um dos fatos mais preocupantes sobre a garra é que ela foi deixada no chão da floresta.
E várias pessoas que visitaram a floresta, legalmente ou não, acabaram encontrando-a sem qualquer tipo de aviso. A verdadeira dimensão do impacto que o desastre de Chernobyl teve na área ao redor e em algumas partes da Europa é difícil de compreender, porque a maioria dos danos da radiação só apareceu muito tempo após a explosão. Várias pessoas perderam a vida enquanto combatiam o incêndio na usina e durante as operações de limpeza, que levaram muito tempo para serem concluídas. Mas a radiação liberada não ficou de forma alguma localizada. Os efeitos a longo prazo sobre moradores de Pripyat, cidades vizinhas e países distantes como a Suécia, só ficaram evidentes anos depois. Nas 2 primeiras décadas após o desastre, uma equipe internacional de 100 cientistas calculou que cerca de 2.000 pessoas perderam a vida como resultado direto. Na década seguinte, esse número caiu drasticamente para cerca de 50. Segundo o relatório do Fórum de Chernobyl, até 1.000 funcionários do reator e equipes de emergência foram expostos a altas doses de radiação nas primeiras 24 horas após a explosão. E nos 12 meses seguintes, mais 20.000 pessoas foram expostas. Isso resultou em mais de 4.000 casos de câncer de tireoide relatados ao longo dos anos, embora seja importante notar que, entre os afetados, 99% dos pacientes sobreviveram. Homens e mulheres que arriscaram suas vidas para tornar a área mais segura merecem ser considerados heróis. Mas há ainda mais motivos de preocupação, pois milhares de pessoas ainda vivem em áreas que foram contaminadas como resultado do acidente. Ucrânia e Rússia foram compreensivelmente as mais afetadas imediatamente após o desastre. Mas Belarus também é considerada altamente contaminada pela radiação. E estima-se que cerca de 5 milhões de pessoas vivem nas áreas desse país que podem ser consideradas de risco. Pelo menos 10.000 moradores vivem em áreas que foram classificadas como sob controle rigoroso. Mas foi sugerido que essa classificação pode estar desatualizada e que esses números precisam ser revisados. A maioria das pessoas recebeu doses relativamente baixas de exposição à radiação em todo o corpo. E segundo estudos, não há evidências de efeitos sobre a fertilidade ou aumento de malformações congênitas. Quando a União Soviética revelou a real dimensão do acidente, mais de 116.000 pessoas foram evacuadas das áreas mais afetadas e outras 230.000 foram obrigadas a fugir de áreas menos afetadas nas semanas seguintes. Mas nesse momento, a radiação já começava a soltar efeitos. A realocação foi muito traumática para quem teve que deixar suas casas. Devido aos mitos sobre o que ocorreria com quem ficasse em áreas contaminadas, algumas pessoas passaram a sofrer de um fatalismo paralisante. Eles achavam que pouco podia ser feito para melhorar, pois foram levados a crer falsamente que seus destinos estavam selados. Os sintomas desse estado de espírito incluem falta de ambição e demonstram uma quantidade incomum de apatia. Os efeitos psicológicos do desastre nas pessoas afetadas são evidentes, mas também precisaram lidar com possíveis problemas futuros de saúde, como catarata e doenças cardiovasculares. Alguns dos mistérios mais intrigantes, que ainda confundem historiadores, são artefatos descobertos que parecem não fazer sentido. Em alguns casos, eles são chamados de artefatos fora do lugar, mas em outros, o que intriga é o fato de esses itens terem permanecido bem preservados por milhares de anos. Contra todas as probabilidades, um desses artefatos, a espada de Gujian, data de cerca de 2.500 anos atrás. Ela foi descoberta enquanto uma equipe de arqueólogos trabalhava ao longo do rio Zhang, na China. O objetivo das escavações era desenterrar tumbas já descobertas. Mas enquanto esse trabalho estava sendo realizado, eles se depararam com um artefato totalmente inesperado, entre outros 2.000 que foram removidos e preservados. Mas a espada de Gujian foi de longe a mais impressionante. Ela foi encontrada ao lado dos restos mortais de alguém cujo caixão foi muito danificado pela água. O caixão estava enterrado há mais de 1000 anos, e por isso eles acharam notável que a espada estivesse em tão boas condições.
Acredita-se que, graças à excelente fabricação da espada, incluindo sua bainha, que era quase à prova d'água, a lâmina foi protegida da água subterrânea que danificou o caixão e de outros elementos naturais. A lâmina mede 22 polegadas de comprimento e possui um cabo de 33 polegadas. Ao ser retirada da bainha, a lâmina estava quase perfeita e, segundo relatos, ainda cortava 20 folhas de papel. A lâmina é feita principalmente de cobre, com pequenas quantidades de estanho. A guarda é decorada com turquesa e cristais azuis. E quando a espada foi datada, descobriu-se que ela foi fabricada entre 771 e 403 a.C., o que tornou a condição em que ela se encontrava ainda mais extraordinária. Ao inspecioná-la, os especialistas descobriram que havia 8 caracteres na lâmina e começaram a trabalhar para decifrar o significado desses símbolos. 6 caracteres indicavam que a espada foi feita para o rei de Yue e para seu uso pessoal. Mas isso levou a um novo enigma. Durante o período em que a espada foi feita, até 9 pessoas diferentes governaram a região conhecida como Yue. A única opção era inspecionar o caixão e os restos mortais da pessoa com quem ela foi encontrada. Depois, confirmou-se que a lâmina era de Gu Jian, rei de Yue entre 496 e 465 a.C. Ele era conhecido por ser um bom rei que não se colocava acima dos outros por causa de sua posição elevada. Ele também ficou conhecido por seguir em frente em tempos difíceis no reino. Frequentemente, recorria a comer a comida destinada ao povo comum, em vez de se entregar a luxos enquanto eles lutavam para sobreviver, como era o caso de muitos outros monarcas ao longo da história. Sugeriu-se que essa espada foi feita para Gu Jian em homenagem à sua humildade e ao fato de que ele permaneceu próximo do povo de seu reino, considerando sua posição. Infelizmente, quando a espada foi emprestada para ser exibida em Singapura, ela sofreu uma rachadura quando um funcionário tentou retirá-la de uma vitrine. Desde então, ela ficou na China e provavelmente não será mais emprestada por isso. Obrigado por assistirem. Se gostou do vídeo, clique em curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns e até o próximo vídeo.